Alucard estava entediado. Sabia que Valga e Caim estavam em combate, do contrário já teriam retornado. Não agradava a ele nem um pouco ficar ali parado. Sabendo que aqueles demônios estavam a praticar uma atrocidade tão grande, que fez o Varcola que dentro de Caim sentir mesmo de tão distante. Trevo percebeu sua impaciência em seu vai e vem. E o parando no meio de uma de suas andadas, ela o fitou perguntando: por que não vai até seus amigos? Sempre protegi o espelho e vou continuar fazendo isso. Se a luta estiver concentrada em Chalamet ou em qualquer uma das outras cidades, Marisca estará segura, pois as criaturas irão se concentrar na luta. Nós estaremos bem e reforçaremos as nossas defesas. Alucard a encarou, contendo o desejo de tomá-la em seus braços e beijá-la. Então a ideia lhe passou pela cabeça. Milady, eu percebi que você tem conhecimento de magia como sua mãe. A passagem na caverna para Chalamet, você disse que ela dá no covil do demônio. Trevo se afastou dele e perguntou: onde quer chegar, Conde Alucard? Vou ser direto, Milady. Desfaça a parede de sal e abra a porta, e atacaremos o demônio pela retaguarda. Trevo encarou. A ideia dele era boa, porém arriscada. Afinal, eles não sabiam o que encontrariam atrás da porta. E quanto ao ataque, como seria feito? Ela olhou para ele com ar de preocupação e disse: devo admitir que é uma boa ideia, Conde Alucard. No entanto, é muito arriscada também, porque não sabemos o que vamos encontrar do outro lado. Alucard pensou um pouco e disse: disse que o padre de Chalamet é seu tio. Ele é um druida como sua mãe. Disse também que você ajudou sua mãe a consertar o espelho. Isso significa que sabe como usar os poderes de um druida. Eu percebi que você descobriu a fraqueza da criatura em relação ao sal. Poderíamos usá-lo na invasão, e assim teríamos uma arma contra eles. Eu me colocarei à frente de todos ao atravessar a porta, e darei tempo para que você e os pescadores usem o sal. Trevo pensou um pouco e viu na proposta dele uma oportunidade de vencer aquele demônio. Mas temia pelo que sobrou dos moradores de Marisca. Não queria perder mais ninguém. Vendo o silêncio dela, Alucard se aproximou e segurou em seus ombros. E quando ela olhou para ele, falou: eu prometo, Milady, não deixarei que nada aconteça a você, e nem aos pescadores, que se voluntariarem a ir conosco. Ela sentiu confiança e firmeza em suas palavras e respondeu: vou reunir os homens e fazer a proposta, dando liberdade para quem não quiser ir. E partiremos com os que quiserem ir conosco. Alucard abraçou forte e disse: não daremos chance alguma àquelas criaturas do inferno. Trevo aceitou o abraço, corando de vergonha, mas logo se afastou e perguntou: você é um vampiro alfa, Conde Alucard. Portanto, é muito poderoso. Poderia usar seus poderes contra essas criaturas e não só a sua velocidade surpreendente. Por que se limita? Alucard ficou em silêncio. Tinha seus motivos para não usar todos os seus poderes. Havia perdido o controle uma vez e temia que acontecesse novamente. A velocidade de Caim em sua forma astral era impressionante. A carnificina que ela causava deixou Lord Valga atônito. Sua astúcia vampírica e sua brutalidade lupina torna seu ataque uma dança perigosa entre a sedução e a selvageria. Os gritos brutais dos seres demoníacos alados, acompanhados do estalar dos ossos se quebrando e carne se rasgando em meio ao rugido feroz de um ser invisível a olho humano, evoca um sentimento de terror e medo no Padre Amós e no jovem guerreiro de Elis. Valga, no entanto, podia vê-la, ou melhor, ver o Varcola que atacando e dilacerando as criaturas. O sangue caía como chuva, dando a Chalamet uma aparência aterradora. No entanto, os seres alados eram muitos,
como uma praga que recaiu sobre a cidade. Eles vinham aos milhares da caverna, e logo o céu estava cheio deles. Caim, então, em sua forma Varcolak, ainda no astral, abriu caminho em meio às criaturas e olhou para o círculo brilhante no céu e uivou. Era um uivo ensurdecedor e animalesco, que fez o padre e o jovem guerreiro tapar os ouvidos, pois parecia que vinha de todas as partes. Com mais fúria que antes, Caim atacou os seres, os dilacerando no ar. Valga não entendeu aquele ato, mas uma vontade de caçar aqueles demônios tomou conta dele, que instintivamente assumiu a sua forma de lobo e passou a atacar e destruir os seres alados. Sua fúria, unida à sua lança obediente, causavam tanto estrago quanto Varcolak. Padre Amós se colocou próximo a Caim, protegendo seu corpo, que ficava vulnerável quando ela lutava na forma astral. Seu corpo não deveria ser movido do lugar. Caso isso acontecesse, ela cairia no sono profundo para sempre, pois o Varcolak não acharia o caminho de volta ao mundo físico. Os dois lobos, um visível e o outro invisível para o padre, tinham poder de destruição e carnificina assustadora. Em meio a todo aquele cenário de terror, sangue e pedaços de seres demoníacos, um movimento na escuridão da floresta chamou a atenção do padre e do jovem guerreiro. Da escuridão, muitos lobos, mais do que o padre já havia visto algum dia, lobos, coiotes e raposas. Esses animais saíam da escuridão da floresta morta e saltavam sobre os seres, os despedaçando. Estupefato, o jovem guerreiro perguntou ao padre: "Senhor, o que está acontecendo aqui?" O padre foi até ele e fez um encanto, curando superficialmente o ferimento dele. Deu-lhe sua espada e o colocou perto de Caim e disse: "Proteja essa jovem como se sua vida dependesse disso. Vou buscar mais sal." O Varcolak convocou aliados. Logo o número de corpos aumentarão. Precisaremos de mais sal. O jovem se colocou em posição de defesa, observando aqueles animais atacarem os seres numa selvageria e força que ele nunca havia presenciado antes. Trevo se aproximou de Alucard, vendo que sua pergunta o incomodou, e falou segurando a mão dele: "Vejo pela sua relutância que algo muito ruim deve ter acontecido, para que se controle dessa forma. Mas olhe para você, Conde. Com toda certeza não é o vampiro de antes. Eu sinto isso, seus amigos também, e até os pescadores gostam de você. Seja o que for, deixe no passado. Se dê uma chance e lute como o vampiro poderoso que você é." Alucard estava surpreso com a atitude dela, e se sentiu motivado a lutar com toda a liberdade e poder que sua forma poderosa de vampiro lhe dava. Estava encantado por Trevo, como há muitos séculos não ficava por uma mulher. Ela sorriu para ele, corando com a forma intensa que ele a encarava, e foi para fora da casa e chamou os pescadores para comunicar seu plano e o do conde. Depois de explicar para todos o que pretendia fazer, ela esperou a resposta deles. Ficou surpresa quando todos se voluntariaram e disseram que iriam com eles. "Estamos unidos pelo mesmo desejo, minha senhora, destruir aquelas criaturas. E se há uma grande chance para isso, vamos lutar ao seu lado e do conde", disse o líder deles, que se chamava Ravi. Naquele mesmo dia eles se prepararam, afiando suas espadas e reabastecendo seus sacos de sal. Trevo apanhou todos os sacos de sal. De todos os que tinha, só restaram 3. Esses 3 ela ungiu com água benta, como aprendeu com seu pai. Depois riscou um símbolo único, assim ela poderia manipular o sal sobre os seres, os enfraquecendo. Assim seus amigos teriam a chance de matá-los. Com tudo pronto e planejado, desceram as escadas, indo todos para a caverna, parando diante da grande parede de sal. Trevo relutou, e Alucard pôs a mão em seu ombro, a encorajando.
Ela então cortou a mão e com sangue riscou um símbolo, dizendo palavras em uma língua que Alucard não via há muito tempo. A parede começou a esfarelar, e ela manipulou o sal fazendo montes perto da entrada. Seria útil caso o que estavam levando acabasse. Quando a parede se desfez, uma grande porta de prata com símbolo sagrado se erguia até o teto da caverna. Em latim, ela disse enquanto tocava na porta: "Aperi mihi, se abra para mim." Com um rangido que reverberou pelo corpo de todos, a grande porta começou a se abrir, revelando o inferno do outro lado. Assim que a grande porta se abriu por completo, Alucard pôde ouvir o som terrível das criaturas. Sentiu o poder imenso vindo daquele lugar infernal e deduziu que o demônio estava ali. O demônio também sentiu a presença deles e ficou intrigado como era possível eles estarem em seu covil. Porém, estava no meio de seu ritual. Ele converteu os corpos das mulheres em uma incubadora viva, gerando mais e mais criaturas. Através de encanto, ele as mantinha viva. Assim podiam continuar gerando suas crias infernais. Ele direcionou algumas das criaturas para irem na direção de onde ele sentiu a presença dos intrusos. Trevor estava ao lado de Alucard e percebeu a mudança dele, e viu com espanto quando ele começou a assumir sua forma vampírica. Seus olhos assumiram uma cor intensa, um vermelho com a íris dourada, revelando sua natureza predatória. Sua pele ficou mais pálida que o normal, quase translúcida. Seus músculos se expandiram e ficaram mais definidos, dando uma imponência à sua presença. Suas presas se destacaram em sua boca entreaberta. Elas se tornaram proeminentes, estendendo-se para fora de sua boca, brancas como marfim, refletindo o vermelho do fogo do inferno em frente. Tão afiadas como adagas. Ela pôde perceber que, apesar de toda essa mudança, sua beleza se destacou quase hipnotizante, e ela se sentiu atraída por ele naquele momento. Quando as primeiras criaturas avançaram, ele rosnou selvagem e estendeu a mão aberta, as paralisando no ar. Ao fechar a mão, as despedaçou apenas com seu poder. Trevor aproveitou e, como o Padre Amós fez, ela manipulou o sal, salgando os corpos despedaçados. Eles avançaram para dentro do covil do demônio. O conde seguia desferindo golpes de espada ou simplesmente usando seu poder para despedaçá-los.